Aconteceu nessa semana um evento relacionado ao Trump, que embora a gente esteja tentando não falar dele toda a live, porque sempre tem uma coisa nova, a gente tem que comentar isso daqui para poder explicar o que aconteceu, porque envolve coisas relacionadas à tecnologia também. Então, como tem uma mistura de política internacional e tecnologia, essa é meio que a minha área. E a gente vai falar disso aqui. Que foi? Você teve o escândalo do Signal no governo americano. Saiu matéria em vários locais, eu vou mostrar uma da CNN aqui, porque a CNN não tem bloqueio de pagamento. Mas quem cobriu isso de fato, quem foi parte desse problema todo, desse Signal Gate, foi o Atlantic, uma revista americana muito famosa. A gente vai falar disso também. Adotando os planos de guerra do governo Trump no Iêmen a partir do bate-papo do grupo do Signal. O que aconteceu? Agora o Atlantic publicou uma sequência de textos entre as principais autoridades de segurança nacional do presidente Donald Trump, discutindo ataques militares pendentes contra os Houthi no Iêmen, em meados de março. Uma sequência a qual o editor-chefe do Atlantic, Jeffrey Goldberg, foi acidentalmente adicionado. Os Estados Unidos, eles estão tendo problemas com os Houthi lá no Iêmen, que é um grupo que eles consideram terroristas no Iêmen e tal, que eles roubam navios, tá? Eles fazem várias outras coisas. Mas os Estados Unidos agora decidiu atacar em represália esse grupo. Fazer um ataque nas bases deles, nas forças deles e tal. Ataque aéreo, enfim, vocês entendem. Só que tem um porém. O alto escalão do governo do Trump estava discutindo esse ataque no Signal. Deixa eu explicar para vocês o que é o Signal, você que não conhece. É um app tipo Telegram, tipo WhatsApp. Esses apps comercialmente disponíveis, tá? Que você pode baixar e usar. Não é nada de ultra secreto. Não é nada assim que um governo que tem coisas extremamente sensíveis usaria. Esse governo que paga bilhões, provavelmente para determinadas firmas, para ter acesso a meios de comunicação que são ultra secretos e protegidos, não é mesmo? Eles simplesmente discutiram esses ataques nesse aplicativo. Porém, alguém do alto escalão, e aí eu vou falar, tá, gente, ó, quem tá envolvido nisso, e a CBC fez essa foto aqui, que é muito boa essa imagem, eram todas essas pessoas aqui, ó. Isso aqui são pessoas do altíssimo escalão do governo Trump, incluindo o vice-presidente. O Trump não tava, mas você tem o vice-presidente, o secretário de Estado, o secretário de Segurança, diretora de Inteligência Nacional, você tem o diretor da CIA, todos nesse negócio. Secretário do Tesouro, chefe de staff. Exatamente. Todas essas pessoas estavam nesse grupo discutindo isso. Não todas postaram coisa, tinha gente que só estava recebendo, só que eles estavam postando detalhes dos ataques. Eles estavam debatendo o ataque primeiro, debatendo questões de política internacional. E eles postaram detalhes do ataque. E aí que tá. Alguém adicionou, por engano, o editor-chefe do Atlantic, que é essa revista, a esse grupo. E o cara tava recebendo tudo. Só pra vocês terem uma ideia da gravidade do que foi postado, isso daqui foi postado no dia do ataque. Team Update. Hora agora, 11h44 ET. Isso daqui imagino que seja o horário da costa dos Estados Unidos. 11h44 é 11h44. East time, né? É, East time. O tempo está favorável. Só confirmado com CENTCOM. Nós vamos pro lançamento da missão. Aí ele fala o lançamento da missão. O que vai acontecer? Às 12h15 vai ter a saída dos F-18 para atacar. O primeiro ataque, né? Aí depois tem Trigger Base, tem o tal, eles vão explicando tudo. Depois tem o lançamento dos drones, o horário que vai acontecer. Enfim, todas as informações aqui e também que eles estão targueando o terrorista e tal. De uma localização tal. Isso foi postado dentro desse chat. Isso é informação extremamente sigilosa. Isso daqui é um... Tinha que ser uma linha privada, né? Tinha que ser tipo linha... Isso daqui é copiado e colado do chat. As mensagens estão disponíveis. Eu vou falar desde o começo com vocês. A gente vai falar de como essa coisa se desenrolou e o que esse problema todo quer dizer. Porque a gente tem uma linha de tempo dos acontecimentos. Começa dia 11 de março. O Jeff Goldberg, que é esse cara aqui, que é o editor-chefe do Atlantic. Caiu de gaiato no navio. É.
ele recebe uma requisição do Michael Waltz. O Michael Waltz não tá nisso daqui, porque ele é um conselheiro de segurança do governo Trump, de segurança nacional. É esse maluco aqui, é o conselheiro do Trump. Ele recebeu no dia 11 de março uma requisição desse Michael Waltz. Ele achou que fosse trote. Quem que é esse Michael Waltz? Alguém mandou aqui com o nome, alguém se passando pelo Michael Waltz. Só que ele foi, se eu não me engano, ele aceitou, falou, vou ver o que é isso, né? Deve ser um trote, mas vai que, né? Aí ele falou que no dia 13 de março ele recebeu uma notificação de que ele foi incluído num grupo chamado Holt PC Small Group. PC é um negócio chamado Principals Committee, que é um comitê que se reúne para resolver questões muito importantes. E Small Group quer dizer que seria, dos PC ainda seria o mais elevado. Só com gente do primeiro escalão de fato. Só que, só para deixar claro para vocês, isso é uma coisa muito estranha, porque ele está fazendo isso num programa de conversa, de chat, comercialmente disponível. Que não é controlado pelo governo, né? Ele é aberto, ele é de alguém, ele é privado. Só para você ter uma ideia, quando se fala em PC, né? Esse tipo de grupo, a gente tá falando desse tipo de reunião aqui. É o presidente, o gabinete dele, né? Numa reunião, tipo assim, local Portas fechado. fechadas, piquititico. Dentro do Situation Room, esse tipo de coisa tudo. Não é pedir mensagem. E aí, dia 13 de março ele recebeu. Aí ele entrou no grupo. Imagina, se você ser convidado para um grupo desse, você fica, meu Deus, eu tô podendo. Não, ele não acreditou. Ele não acreditou, é verdade. Aí no mesmo dia 13 de março, ele recebeu essa mensagem aqui do Waltz, essa eu até traduzi, tá? Esse mesmo Waltz postou essa mensagem. Equipe, estamos estabelecendo um grupo de princípios para coordenação sobre os Houthis, especialmente nas próximas 72 horas. Meu vice Alex Wong está reunindo uma equipe especial no nível de vice-diretores-chefes de gabinete das agências, dando seguimento à reunião na sala de situação esta manhã, para tratar dos itens de ação, e enviará isso mais tarde essa noite. Então o cara do Atlântico está lá. Eles tiveram uma reunião hoje para discutir isso na sala de situação e agora eles vão mandar as atualizações por aqui. E ele tá assim ainda, o cara da Atlantic. Não é possível, isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí, senhoras e senhores, no dia 15 de março, Peter Hesseg, agora é uma outra pessoa, o secretário de defesa, esse daqui, é o dia do ataque. Ele posta aquele texto que eu mostrei para vocês, com Team Update. Essas coisas aqui, horas antes do ataque, falando do horário do ataque. Se não me engano, ele postou 2 horas antes. Como ia acontecer? E aqui tem um monte de informação que é para ser sigilosa. Tipo, vai ter um primeiro ataque, o horário que ele vai sair. Tipo, compromete completamente o sucesso da operação e a segurança dos envolvidos. Tudo isso é extremamente comprometedor. Porque se alguém tá monitorando, intercepta um treco desse aqui, se o cara que foi adicionado por engano não é um jornalista que está segurando essa informação para soltar depois, é alguém que vai fornecer e vender para o governo. Um foca querendo, tipo, sabe? Porque dependendo das forças que você está enfrentando, eu não sei da realidade do poderio militar dos Houthi, né? Eu não sei a que tipo de armas eles têm acesso. Mas se você está falando que vai chegar a esse horário aí uns F-18 para atacar, e o cara sabe, tipo assim, ó, eles vão vir com F-18, coloque a defesa aérea em prontidão. Reforce se precisar. Tire todo mundo dos seus postos, coloque, porque a gente sabe que ele tá vindo em 2 horas com F-18. Tipo assim, essas informações, você tem que ter esse elemento. De surpresa, né? Isso é importante. E o cara colocou isso lá. E aí o Goldberg tá vendo isso tudo. Mas ele, até o momento em que aconteceu, ele não tinha ainda se tocado de que era real. Ele só se tocou que era realmente informação sigilosa e de um grupo privado do governo quando o ataque aconteceu. Exato. Ele, 2 horas depois que ele recebeu essa mensagem, porque ele tá no grupo, ele começou a ver no Twitter notícias de pessoas reportando um ataque. E aí ele foi ver, as informações batiam. Era exatamente no timing que ele estava prevendo. Prevendo não, sendo informado. Sendo informado. E aí ele falou assim, me colocaram num grupo ultra seguro e os caras estão tweetando, não, os caras estão postando num app disponível comercialmente para qualquer um essas informações. Desse modelo. Eu vou deixar bem claro, eu vou explicar por que eles escolheram Signal.
que é o seguinte, desses apps que a gente tem o WhatsApp, o Telegram e o Signal, acho que são os mais populares, esses aplicativos tipo WhatsApp. O WhatsApp e o Signal, eles têm criptografia em todas as mensagens. O Telegram, você pode colocar criptografia, mas só em mensagem entre duas pessoas. Toda a racionalidade deles é que o Signal é criptografado. Não teria nenhum problema. É claro que tem um problema. Se alguém adiciona uma pessoa errada e ninguém fica ciente, é claro que tem um problema. É por isso que os Estados Unidos, quando vai usar formas de comunicação para coisas secretas do governo... É linha direta, né? Não, eles têm o próprio aparato deles de comunicação. É por isso que se reúne várias pessoas numa salinha para discutir. Porque as informações não podem vazar. E os caras estão lá, num aplicativo comercialmente disponível, conversando sobre isso. E aí que está o problema. Quem que eles vão tentar culpar? Como que eles vão se proteger? Porque isso é uma violação gravíssima. Só que a lei americana tem um pequeno problema. Quem postou a informação mais séria, que você pode falar, isso daqui é o que eles chamam de classified, secreto, que é a informação sobre as horas e os modos do ataque. 2 horas antes. Quem fez isso foi o secretário de defesa dos Estados Unidos, que é o HSAG. Ele violou uma norma. E aí que entra aqueles problemas de área cinza do governo americano. Por quê? Quem determina o que é uma informação sigilosa, o que eles chamam de classified? Tem alguns indivíduos que tem alguns cargos que têm o poder que eles chamam de classificação original, que é quem tem o poder de falar, essa informação é sigilosa. Essa informação é classified, como eles falam. E uma dessas pessoas é o secretário de defesa. Então ele pode, depois de ter feito isso... Então ele pode falar, eu falei isso lá, mas isso não é sigiloso, não é classified, porque eu determino que não seja. Depois que eu falei, aí eu desclassifiquei, né? Não, mas aí que entra outra discussão. Tudo bem, ele desclassificou. Quando ele desclassificou essa informação? Aí você entra em outra pergunta, porque já aconteceu com o Trump antes. Qual que é o procedimento para desclassificar, tornar não sigilosa uma informação? Tem um procedimento formal? Aparentemente não. Então pode tudo, então nada disso vai ser... E aí que tá. E essa que tem sido a defesa deles. Por quê? Eles tinham que aparecer perante o Congresso, 2 dessas pessoas aqui, que já estavam agendados por outras questões, né, por questões periódicas, de ter que aparecer para falar com o Congresso, sabe? Quando você vai dar o seu testemunho lá, não sei como é que ele chama, você vai ser arguído pelo Congresso. Que era a Tulsi Gabbard, que é a diretora de inteligência nacional, e também o John Radcliffe, que é o diretor da CIA. Eles já estavam marcados. E por coincidência isso aconteceu. E a defesa deles foi a seguinte. Eles repetiam, nenhuma informação classificada, sigilosa, classified, foi compartilhada. Eles seguem essa linha de argumentação. Por quê? Exatamente pelo que eu falei. Quem falou aquilo, quem falou a parte séria, tem uma discussão deles todas antes, eles discutem política externa, falam mal dos europeus pra caramba, tem um monte de coisa antes, se você quiser ver as mensagens inteiras. Só que quem determina o que é quem dá. São cargos que tem o tal do princípio de classificação. O poder da classificação original, perdão. E um deles é exatamente a pessoa que colocou essa informação lá, que é o secretário de defesa. Então a gente está nessa zona cinza, que acontece de vez em quando com governos que não. Sabe, que não contém essa violação muito grande de pessoas muito importantes, que ninguém sabe o que faz. Obviamente que os democratas estão chiando lá no parlamento e tal. Pouco, né? Eu acho que se fosse o caso contrário, a gente só estaria ouvindo isso. E aparentemente o Atlantic não tinha liberado todas as informações. Só depois, essa lógica que eu ouvi, tá? Só depois que eles falaram, não tem informação classified, sigilosa, na defesa deles, os agentes do governo falando isso, inclusive o secretário de segurança, o secretário de defesa, perdão, eles liberaram o resto. Porque se não tem informação, você não pode me processar. Por ter liberado informação sigilosa. Mas o grande problema que eu acho agora, que está começando a vir morder o Trump nessa administração dele, é porque na primeira administração, o Trump ainda na maior parte,
E aí a gente pode falar os motivos políticos para isso, tá? Ele se cercou de pessoas consideravelmente competentes pro cargo dele, para vários cargos, tá? Você tinha gente ali que general das Forças Armadas, você tinha várias coisas ali exercendo cargos no governo dele, e eram pessoas consideravelmente competentes. Nesse segundo termo, nesse segundo mandato, ele se cercou de pessoas partidárias dele, não necessariamente competentes. E o Hegseth, eu acho que é uma das pessoas que vão dar esse problema para ele, porque, vamos lá, eu quero que vocês deem uma olhada numa comparaçãozinha aqui, ó. Eu vou abrir aqui no Wikipedia quem era o secretário de defesa imediatamente antes desse Hegseth. Era esse cara aqui. Ele era um general 4 estrelas do exército americano, nas Forças Armadas americanas, e ele foi secretário de defesa. Era uma pessoa que, tipo assim, você não vai questionar a competência do cara, porque, aliás, pelo menos o currículo dele você não vai questionar, que de fato é a pessoa que tem experiência com defesa. Agora, esse atual. Ele atuou nas Forças Armadas, nos anos de serviço dele de 2003 a 2006, 2010 a 2014, 2019 a 2021, e ele chegou ao cargo de major. Vamos colocar aqui que não é... Um general. Não é um general. Aliás, ele tá bem longe de um general. Se fosse concorrer comigo, ele tá tranquilo. Mas pra concorrer com o general, já não tá exatamente. nessa vantagem Então toda. você tem a saída de um general 4 estrelas, e você tem a entrada de um major. De um major que serviu de forma intermitente, pelo que eu entendi direito, nas Forças Armadas. E, obviamente, que ele não tem a mesma experiência que o outro tem. O que ele fazia, tá, antes de entrar no governo? Ele era correspondente, ele participava, comentador da Fox News. E ele é uma pessoa que tem uma reputação um pouco ruim, inclusive entre pessoas da Fox News, de ser uma pessoa que causava muito problema, porque inclusive bebia no trabalho. Essa que era a reputação dele. E tem um vídeo que a Fox News manteve no ar, que é isso daqui, ó. Em 2023... ele numa festa de Ano Novo da Fox News, eles estão lá numa transmissão da Fox News, All American New Year, e ele tá ali. Ele tá com a garrafa, esse cara, com a garrafa na mão. E ele tá entornando, jogando dentro eles têm uma piscina ali, aparentemente. Aí ele tem uma brilhante ideia. Ele vai sentar na piscininha, onde ele tava jogando bebida, pra alguém derrubar ele. Mas assim, até aí, ele tá num programa entretendo a galera, é uma festa. Até aí tá tudo bem. Ele não era ainda secretário de defesa ali. Eu concordo com você nessa parte. O vídeo não terminou? Agora ele continua. Ele, obviamente, vira o negócio e lembra que ele tinha jogado álcool na piscina. E aí que tá o meu ponto agora. Concordo. Todo mundo tem um amigo assim. Ele pode ser legal em festas. Você queria que ele fosse. Tivesse o controle do maior. Não é isso, Nilson. O cara não tá só se divertindo numa festa. Ele é uma figura pública e sabe que aquilo lá tá sendo transmitido nacionalmente, Nilson. Ele tá se afetando. Eu entendo. Você entende, tipo assim, completamente. Você. Estão me filmando aqui, tá? Eu tô no negócio de importância. Eu sou um correspondente aqui, um comentarista. Eu vou tacar a louca. Então, mas tem gente que desequilibra mesmo. Esse é o problema, você não deixa... Chegamos no meu ponto. Chegamos, mas aí a culpa não é de quem desequilibra, a culpa é de quem indica o desequilibrado. Mas a repercussão disso, vamos lá. Obviamente, alguém fez algo muito errado. Eu acho que a galera já tava jogando pro colo do Hegseth. Eu não sei se ele dura muito tempo no governo. O governo Trump agora tá, falando que não teve problema nenhum, não teve nada errado. Ele tá negando, né? Mas é claro que tem um problema aí. E você tem um problema aí, é questão de competência. É aí que entra esse negócio quando você fala de colocar pessoas que não têm experiência na área, né? Provavelmente um general 4 estrelas, quando adicionassem ele no grupo, né? Ele falar, vocês estão loucos? Não, eu tenho um procedimento aqui que eu segui a minha vida inteira para compartilhar esse tipo de informação nas Forças Armadas, eu não vou mandar agora pelo Signal. Porque o cara não chega a ser general de 4 estrelas fazendo esse tipo de bobagem. O negócio da carreira militar, pelo menos nos países onde funciona, é que o ranking é uma peneira é o funil de contra-incompetência. Né? Então, assim, o cara não passou por isso. Às vezes não filtra não, tá? De ver que às vezes tem os generais incompetentes que chegam até lá, a gente sabe que tem. Mas é mais difícil. Mas deveria, pelo menos do que em você pegar tese... um aleatório, né? Em tese as coisas funcionam. Então, assim,
esse que é o grande problema. E eu queria comentar isso porque entrou todas essas questões. O que é o Signal? Por que eles escolheram Signal? Tem que falar da criptografia, que em teoria ele tem uma proteção de ponta a ponta, que mesmo que alguém intercepte sua imagem, se ele não tiver a chave para descriptografar a sua imagem, a sua mensagem, ele não consegue ler a sua mensagem, mas não é um aplicativo que te dá o mesmo nível de proteção do nível militar desse que os Estados Unidos paga milhões e bilhões para poder usar, para ter uma mensagem... Tem disponível, né? Para usar a mensagem de forma mega segura. Ele não faz isso, contanto que vazou. A gente viu essas informações porque teve um erro de comunicação envolvendo o uso desse app. Se fosse um meio de comunicação sancionado pelo governo, pelo, sei lá, Pentágono, quem tiver o papel de contratar esse tipo de coisa, com certeza o jornalista aleatório da Atlântica não ia ter acesso a esse aplicativo. Sei lá, tem umas chaves nessas portas de acesso, né? Não ser uma coisa tão simples quanto o Signal para se adicionar num grupo tão passivo de erro. Sei, ter 2 checagens antes de autorizar de fato uma entrada, ter um código, sabe? Agora eu fico pensando, né? Se nesse quesito segurança isso acontece? Imagina nos outros quesitos, por exemplo, informações sobre o mercado financeiro. Não. Gente. Sobre economia, decisões de economia. Como é que tá isso, sabe? O Doge agora do Elon Musk é um conflito de interesse ambulante. Não, e os caras têm acesso a tudo, da vida de todas as pessoas, todos os servidores, de todos os contribuintes. Você imagina o que não tá rolando. E é isso, senhoras e senhores. Esse foi o acontecimento dessa semana. No que isso vai dar? Eu acho que nada. Absolutamente nada. Eu acho que os Estados Unidos hoje ele está no caminho de ser uma democracia falida, porque simplesmente você tem esse nível de violação e não tem absolutamente nenhuma repercussão. Pode ter alguma coisa? Pode. A chance de acontecer atualmente, a não ser que surja uma outra coisa que a gente não sabe, é muito difícil. O máximo que pode dar é uma substituição do headset por outra pessoa. Eu nem acho que isso vai acontecer. Eu acho que nem isso vai acontecer. Ele tem uma carreira próspera aí de animador de festa, com certeza.